Amém. Irmãos, foi me pedido que desse mais 2 avisos. Rapidamente, então, estejamos atentos. Simpósio começa essa semana, na quinta-feira, às 20 horas. Se você está com a ficha e convidou alguém que você quer que conheça o Senhor Jesus, por favor, não deixe de entregar a ficha ao presbítero João Paulo e ao nosso irmão Everson. Irmão, o simpósio tem sido uma bênção na vida desta igreja. Deus nos tem dado a graça de ganhar almas no simpósio. Então disponha a sua alma, coloque a sua vida e ore muito para que haja muitas conversões nessa semana na igreja, em nome de Jesus. E o outro aviso que me pediram para dar é o seguinte: depois da aula, você que quer participar do coral da IPG2, por favor, meu irmão, esse coral continua comigo, não, mano? Não? Então vai mudar o nome hoje. Ou vai começar. O coral agora está sendo dirigido pela Marta, que sempre nos ajudou. Com ela, o Felipe, a Milena e a Kedma estão juntos. E aqui então, depois da escola dominical, certo? Às 11 horas, 11h20 vai ser hoje, né, que vai terminar. A igreja está convocada a quem vai cantar, participar. Eu também estarei aqui, orarei com os irmãos, dando uma palavra de ânimo, de incentivo. Então venha, se você quer usar sua voz para glorificar e exaltar o Cordeiro de Deus que deu a sua vida na cruz para nos salvar. Use a sua vida para adorar a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos então ouvir a mensagem esta manhã. Nós queremos abrir a palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 20. Se você for indicar alguém para presbítero e diácono, não faça sem ler 1 Timóteo capítulo 3 não, tá? Eu não vou pregar em todo aquele texto aqui, porque agora o tempo é impraticável. Mas eu vou pregar em Atos 20 e 28 para você, que fala um pouco sobre a missão do presbítero. Nós vamos ler começando a ler Atos 20, 16 e 17 e depois o 28. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Atos 20, 16 e 17 e depois o 28. Vamos ler com a sua voz, 16 e 17? Porque Paulo já havia determinado de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo está reunido com o conselho da igreja presbiteriana de Éfeso. Então nós vamos ler agora o versículo de número 28. Vamos lá? Todos com a sua voz. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vamos ler mais uma vez, irmão? Vamos lá? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vamos orar a Deus. Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã. Exalta o nome de Jesus nessa mensagem, grande Deus. Ó Pai, e eu sei que quando o Senhor está irado com a igreja, o Senhor entrega a igreja à própria sorte. E o Senhor permite que pessoas impróprias ocupem os cargos, ó Deus, para que a igreja seja disciplinada. Então, Deus, nós batemos no peito nessa manhã e dizemos ser propício a nós pecadores. Nós merecemos a tua disciplina e a tua correção, porque pecamos contra ti sempre. Mas tu és o Deus de misericórdia. E quando tu, ó Deus, tens misericórdia de um povo que se humilha, e quando tu queres abençoar a tua obra, e quando tu a queres ver crescendo, então tu conduzes o povo para eleger homens segundo o teu coração. Pai, temos que eleger diáconos e presbíteros nesta igreja. Diáconos são oficiais muito importantes, eleitos para o cuidado do corpo, para o cuidado dos necessitados, para visitar os enfermos, para cuidar da ordem do templo, do culto, ó Deus, da adoração a Deus. Ó Deus, esses irmãos são muito preciosos, dá-nos homens segundo o teu coração.
Deus, dá-nos diáconos cheios do Espírito Santo, como Estevão, cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Mas nós temos que eleger presbíteros, Senhor. E presbíteros na Bíblia têm a missão de pastorear. Oh Deus, essa é a missão que o Senhor deu aos presbíteros. Há presbíteros que se dedicam à pregação e ao ensino. Na igreja presbiteriana, em obediência às Escrituras, nós os chamamos de docentes. Ó Deus, e há presbíteros que podem ensinar sim, mas se dedicam ao pastoreio e ao governo. E nós os chamamos de regentes. Ó Deus, então dá-nos presbíteros regentes aqui, segundo o teu coração, Deus. Homens que amem ao Senhor mais do que a si mesmos. Homens que não estejam preocupados só com a posição, com o cargo, porque acham que não podem ser vistos no teu cargo. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Dá-nos aqueles que o Senhor está escolhendo e continua a dirigir a IPG2, porque se coisas boas têm acontecido aqui, é porque o Senhor dirige essa igreja. Então, Deus, por favor, dá-nos oficiais segundo o teu coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. E fala conosco essa palavra para nos orientar. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos amados, Paulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, começa dizendo o seguinte: se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Ele diz que alguém pode aspirar o ministério do presbiterato, do pastoreio, que é o bispado na igreja do Senhor Jesus. Mas ele tem que estar consciente que o aspira pelas motivações corretas. E está aspirando uma obra que se almeja. Não é a aspiração de um título, de uma posição, de honra para si, mas é a aspiração para servir no trabalho e na casa de Deus. E neste texto especial que lemos, depois de passar 3 anos plantando a igreja de Éfeso, Paulo é obrigado a sair dali fugindo, então vai à Macedônia e na volta passa nas praias de Mileto, porque não pode entrar em Éfeso, porque a sua cabeça está à caça na cidade. Então ele manda chamar os presbíteros da igreja e dá uma palavra de despedida preciosa, dizendo que não mais verá a face deles, porque o Senhor o levará à glória por meio do martírio, não muito tempo depois deste texto. Então Paulo começa a dizer do seu ministério, de como pregou com grande intensidade em público, e pregou de casa em casa, chorando e pastoreando a cada um. Então ele desafia a igreja, afirmando que pregou em todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus. E agora ele entrega à igreja a liderança de Deus e diz aos presbíteros que eles têm o dever de pastorear. E aqui, amados irmãos, nesse versículo 28, quando ele então ensina sobre o pastoreio do presbítero, eu quero enxergar aqui com você sobre as motivações do presbiterato. Alguém pode querer ser eleito presbítero? Sim, mas se tiver as motivações corretas. E esse texto fala para nós então sobre as motivações do presbiterato. A primeira delas, amados irmãos, a ordem de Deus. Qual é a motivação que alguém deve ter para ser presbítero? O mandato de Deus. Olha aí para a sua Bíblia. Nós vamos ler até a palavra rebanho. Atos 20, 28, até a palavra rebanho. Rapidamente, vamos ler? Atendei por vós. Atendei por vós e por todo o rebanho. Essa palavra usada para atender, amado irmão, significa no grego conduzir uma embarcação para um porto correto, para um bom porto, para um lugar tranquilo. Literalmente significa cuidado, amado irmão. O que ele está dizendo é o seguinte, que alguém para ser presbítero tem que cuidar de si mesmo. E os presbíteros têm que atender no cuidado deles mesmos. Então o presbítero tem que pastorear primeiro o seu próprio coração, a sua vida, a sua família e pastorear uns aos outros. Isso aqui, amados irmãos, Paulo desenvolve essa implicação dizendo o seguinte, que se alguém não cuida da sua própria casa, não pode cuidar da igreja de Deus. Por isso que a mulher e os filhos têm que caminhar com firmeza no Evangelho. O Novo Testamento diz. Porque, amado irmão, para ser presbítero, a pessoa tem que cuidar
E o cuidado começa consigo mesmo, com o seu lar, com a sua vida. E aí depois diz assim, atendei por vós, depois de pastorear a si mesmo, sua família, seu lar, sua vida. O presbítero tem que pastorear o rebanho. Mas olha o que eu acho legal aqui no texto, é que ele diz o seguinte, atendei por vós e sobre todo o rebanho. É para pastorear todo o rebanho. Não é só aquelas ovelhas felizes que dão um sorrisinho. Oi, presbítero, oi, pastor, que bênção, eu amo você. Você é uma bênção. Irmãos, é para pastorear todo o rebanho. É o legal e o chato, entendeu? É todo mundo, né? É o abençoado, é o que te abençoa, estou orando, coloca a mão, estou te estimulando, estou te animando, mas o conselho dos presbíteros tem a responsabilidade de pastorear aquele que não cresceu espiritualmente, aquele que não amadureceu, aquele que se coloca como bebezinho, aquele que reclama de todos. É responsabilidade da igreja, pastoreio, do conselho, dos presbíteros em geral. Não é só do presbítero docente, não, viu, cuidado. Pastorear todo o rebanho. Todo o rebanho. Então, amado irmão, qual é a motivação que o presbítero deve ter? A ordem de Deus. Deus deu uma ordem para os presbíteros de pastorear, de cuidar do rebanho. Então, o mandato de Deus é a maior motivação para alguém ser presbítero. Não deve ser ocupar um posto, não deve ser destacar-se entre os demais, é porque Deus mandou. Certo? Então, a primeira motivação do presbítero é o mandato de Deus. Isso é tão importante, irmão, sabe por quê? Porque Paulo diz aqui, olha nessa própria carta, que esse irmão tem que estar disposto a obedecer a ordem de Deus, porque vão acontecer problemas. Presbítero, preste atenção, problemas vão acontecer. Olha o que diz aí no versículo 31 para você ler. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E por que Paulo está dizendo isso? Vamos dar uma olhada no 29? Olha o que ele diz, olha, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. O rebanho é atacado por lobos vorazes de fora, amados irmãos. Eles entram, eles vêm de fora e entram no meio para não poupar o rebanho. Eles querem se aproveitar do rebanho, às vezes da posição que o rebanho dá, dos recursos que o rebanho arrecada. Eles querem beneficiar-se a si mesmo do rebanho. E aí Paulo diz também no 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Até do meio da liderança da igreja pode levantar gente que fala heresia, irmão. Por isso que a igreja preteriana é tão preocupada com a doutrina. Porque no meio deles, Paulo diz que ia se levantar gente falando coisas pervertidas para desviar o rebanho. E por isso o presbítero tem que entender que Deus o chamou para cuidar. Cuidar de si mesmo e cuidar de todo o rebanho. Porque há ameaças que vêm de fora e há ameaças que vêm de dentro. Não é brincadeira, irmão. Quando às vezes você vê o conselho vindo aqui à frente em lágrimas, disciplinando alguém, você acha que isso é fácil? Você acha que foi uma atitude frívola? Ou não foi fruto de várias reuniões ou lágrimas? Meu querido irmão, minha querida irmã, cuidar do rebanho de Deus é uma responsabilidade que alguém deveria assumir só quando não tem outra chance de abrir mão disso. Só quando tem a consciência de que Deus mandou e pronto. Porque é muito além da nossa capacidade. Então, a primeira motivação do presbítero que a gente aprende aqui é a ordem de Deus. Segunda motivação, para que alguém exerça o presbiterato, além da ordem de Deus, é o chamado de Deus. Segunda motivação para o presbiterato é o chamado de Deus. Olha aí para o seu versículo aí. Atendei por vós e por todo o rebanho. Vamos ler comigo até a palavra bispos, vamos lá? Sobre o qual... Preste atenção aqui, amado irmão. Presbiterato não é algo que eu simplesmente me ofereci. A Bíblia diz que eu posso desejar, mas a Bíblia não diz que eu devo me oferecer. A Bíblia diz que eu posso desejar, se Deus colocou no meu coração, mas o texto diz que para ser presbítero eu tenho que ser constituído pelo Espírito Santo. E a palavra aqui, constituído, no grego, significa estabelecido. Só pode ser presbítero aquele que foi chamado por Deus, estabelecido soberanamente pelo Senhor. O Espírito Santo é quem constitui.
E o texto diz que esse irmão é constituído bispo. Não é aquele bispo que tem aquela aparatosa roupa grande, diferente, com aquele chapéu, aquele negócio. Aqui não estou falando isso não, amado irmão. Bispo aqui é a junção de duas palavras no grego. Uma é uma preposição que se chama epi. Aula de grego agora para você. Epi, que significa estar sobre, certo? E a outra é a palavra, o substantivo escopo. É o mesmo escopo usado no nosso português, que significa visão. Scopos. Episcopos. É alguém que tem uma visão de cima. É alguém que tem uma visão superior. É alguém que olha mais além. O presbítero é alguém chamado por Deus para olhar, não como alguém que é melhor, por isso está por cima, mas tem que olhar de cima para o rebanho e além para o rebanho, para o cuidado do rebanho, amados irmãos. Para entrar nesse negócio, irmão, você tem que ser constituído por Deus. É por isso que quando a gente olha para a história da igreja, eu entendo o desespero de Agostinho, amado irmão. O dia que ele chegou na assembleia, lá na igreja, na África, lá em Tagaste, amado irmão, lá em Ipona, né? Ele nasceu em Tagaste, ele chega lá, ele era monge, ele estava orando, e de repente então, o bispo, o pastor da igreja, estava já se aposentando. Agostinho é exímio teólogo, estudando a palavra, e precisava eleger presbítero. Ele foi na igreja naquele dia, e oraram para ele: não, vamos fazer assim, tá? Porque isso é graça, intervenção sobrenatural de Deus. E o povo olhou Agostinho, presbítero, e ele quis correr e seguraram ele, e o povo começou a dizer: Agostinho, 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 Agostinho. Começaram a gritar dentro da igreja. Então o homem começou a chorar, meu Deus, porque ele sabe que ministério não é brincadeira. Ele aceitou na marra do que foi constituído por Deus. Você pode aceitar voluntariamente, como diz Pedro, mas, meu irmão, presbítero é chamado de Deus. Nós não devemos pensar que na igreja presbítero é cargo, é oportunidade de se expor, desejo de mandar. Não, irmão, só pode ser presbítero, só pode ter essa visão superior para cuidar, para pastorear, para disciplinar o rebanho, aquele homem que foi constituído pelo Espírito Santo. É o chamado de Deus. Mas como a gente tem que andar, vamos prestar atenção. Eu podia divagar muito aqui com vocês, né? E caminhar em muitos textos das Escrituras. Você precisa entender que o presbítero, a motivação do presbítero, então, como diz o texto, é o cuidado, a ordem de Deus, o chamado de Deus. Mas em terceiro, é a missão do pastor. Terceira motivação para o presbiterato é a missão de pastorear. Vamos olhar no texto? Olha aí. Nós vamos ler até a igreja de Deus agora. Vamos do começo. Vamos lá? 1, 2, 3. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Nessa pastoral que você tem em mãos, tem a mensagem que eu preguei domingo passado na escola dominical. E essa palavra pastorear, no grego, ela tem, em primeiro lugar, o primeiro significado dela é alimentar, nutrir com a palavra. Mas ela traz consigo duas implicações. Traz consigo a implicação de uma nutrição pessoal, de uma nutrição que envolve relacionamento, que envolve cuidado, mas também que envolve liderança. O pastoreio é mostrado através da vida e também da autoridade de pastorear, de cuidar, de alimentar, de dirigir e às vezes de corrigir quando necessário for. O texto diz que uma motivação para o presbiterato é a missão de pastorear, para pastoreardes a igreja de Deus. E preste atenção que o texto diz que ele não vai pastorear a igreja dele. Esse negócio, irmão, de presbítero e pastor, dono de igreja, não existe. É inaceitável. Sabe por quê? Então o que o texto diz: para pastoreardes a igreja de quem é a igreja? De Deus. A igreja não é minha, não. A igreja não é dos presbíteros. A igreja pertence ao Senhor soberano. Então alguém que se torna presbítero tem que entender que ele não se torna presbítero para que seja feita a sua vontade carnal e humana. Ele se torna presbítero para pastorear, para alimentar, para cuidar do povo, para conduzir, para disciplinar quando necessário for, mas entendendo que esse povo não pertence a ele, mas pertence a Deus. Então a missão do presbítero, irmão, é pastorear, é alimentar, é cheirar você, é carregar, é abraçar, é puxar sua orelha.
quando você bem merece, que às vezes você merece, viu? Pensa que não merece não, merece mesmo. Mas isso ainda tem que ser feito com amor, com muito carinho. Então essa é a missão do presbítero, alimentar, pastorear, cuidar do rebanho. Mas o nosso texto diz para nós, amados irmãos, para a gente caminhar nessa manhã, sobre as motivações para o presbiterato. Então nós já vimos que a primeira é a ordem de Deus, a segunda é o chamado de Deus através do Espírito Santo, a terceira é a missão do pastoreio. Mas a quarta motivação para alguém ser presbítero, conforme diz o texto, irmão, deve ser o valor da igreja. O valor da igreja. Qual é o valor da igreja? Vamos prestar atenção no versículo todo? Vamos ler comigo? Atendei por vós, vamos lá? E por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amados irmãos, a igreja é muito preciosa. A igreja é a noiva do Senhor. Ela é a esposa de Jesus Cristo. E o texto nos diz, amados irmãos, que ela custou um preço muito caro. O texto diz que ele a comprou. Foi uma negociação séria com Deus Eterno Pai. E o preço que Jesus pagou pela igreja foi a sua própria vida. Jesus comprou a sua noiva com o seu próprio sangue. A nossa motivação para pastorear, amado irmão, para renunciar noites de descanso, para renunciar projetos pessoais, para renunciar talvez uma boa vida nesse mundo, muitas vezes sofrendo por estar à frente da igreja, deve ser a motivação de que Cristo amou a sua noiva a tal ponto de dar a sua vida por ela. Ele a comprou com seu próprio sangue. Grande amor demonstrou na cruz ao fazer de nós filhos de Deus, para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Irmãos, é daqui que dependemos, que nunca ninguém nos amou como o Senhor. Cristo vai à cruz do Calvário e recebe a ira do Pai, o castigo que eu merecia, o que nós sofreríamos no inferno. O Cordeiro de Deus recebe sobre si a ira do Eterno, por amor de você, por amor de mim. Que grande Salvador é Jesus Cristo. Motivação para pastorear a igreja deve ser o fato de que Cristo morreu pela sua noiva e ela pertence a ele. Irmãos, esse negócio é muito sério. Ontem minha querida esposa fez mais um aniversáriozinho, eu não posso falar quantos anos. Mas ontem foi tão gostoso, irmão, sair com ela. Porque a gente sempre sai com os irmãos da igreja, eu volto da escola dos meninos, passa para lanchar. Mas tem tempo que a gente não saía nós dois. E foi tão bom. É tão bom você, quando ama a sua esposa, cuidar dela. Você pode mexer comigo e falar mal de mim, mas não fala da minha esposa não. Porque eu vou ficar triste com você. E não sou só eu não, todo como casado é assim. Então, meu querido, toma juízo e para de falar mal da noiva de Jesus. Porque ele não gosta de quem fala mal da noiva dele, não. O fato de ser da igreja não te dá o direito de ficar falando mal da igreja. Você não pagou preço por ela. Você não morreu na cruz por ela. Pare de ficar só pensando em apontar os erros da igreja. Ame a igreja. Olhe pela igreja. Invista a sua vida na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é a causa pela qual Cristo deu seu próprio sangue. Outro dia eu conversava com um irmão que trabalha numa organização para-eclesiástica que eu amo muito. E esse irmão dizia, irmão, é muito bonito esse trabalho, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, a causa de Deus se chama uma igreja, Jesus morreu por ela. É por isso que eu vou dar a minha vida pela igreja. E vou morrer servindo o Senhor, servindo a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja foi conquistada pelo sangue de Cristo. Ela é a causa de Deus. Jesus deu a sua vida por ela. E amado irmão, se você for chamado para ser presbítero, por favor, tenha muito cuidado. Por isso que Tiago diz assim lá no capítulo 3, versículo 1, irmãos, não vos torneis muitos de vossos mestres, sabendo que havereis de receber maior juízo. O cidadão que assume o posto de líder e presbítero na igreja e cria partido na igreja, ele vai se ver com o noivo da igreja.
Aquele que fica querendo criar grupinho, seu secto, seu lugarzinho, certo? Aquele que fica querendo ser um reizinho na igreja, abre o olho. A igreja já tem dono, já tem marido. Não queira tomar o lugar dele, não. Ele não aceita que ninguém mexa com a esposa dele, não. Ele é o dono da igreja, o nome dele é Jesus. A igreja não é sua, queridão. Não é minha e não é ninguém que aqui está. A igreja tem um dono. E o nome dele é Jesus. Então, olha para esse texto. Nós vemos as motivações pelas quais alguém deveria ser presbítero. O que é que eu quero pedir para você? Analise as motivações de quem está querendo concorrer. E se tem alguém que nem está querendo, mas você viu que essa pessoa tem chamado e cumpre os requisitos bíblicos, senta com ela, abre a Bíblia, argumenta, conversa, fala, irmão, Deus te deu os dons, Deus está te chamando, se você fugir, Deus vai pôr a mão sobre você. É violento, hein? Persuasão violenta. Mas quando o cabra está querendo demais, irmão, em nome de Jesus, se alguém te ligou, te pediu voto, te mandou e-mail pedindo voto, fala, pastor, isso aqui não acontece não. Eu creio que não aconteça também não, irmão, mas eu não quero que a política do inferno entre aqui dentro, não. Amém. Então eu preciso preparar você. Tá certo? Nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Politicagem, pedido de voto. Eu coloco aqui na pastoral. Se alguém nunca te cumprimentou, presta atenção, nunca te cumprimentou, nunca olhou para você. Chegou na época da eleição de oficial. Querida, abre o olho. Não seja bobo. Tá certo? Que saudade de você. Fazia tempo que eu não te via. Pode confrontar. Irmão, está me abraçando só porque você é candidato a diácono, né? Só porque você é candidato para ele. Pode falar, fala assim. Faz desse jeito. Tá certo? Eu te amo, você é precioso demais. Nossa, você é a pessoa mais maravilhosa. Que família mais linda que Deus te deu. Abre o olho, crente! Que Deus nos dê oficiais conforme a sua palavra. Mensagem firme, né, de manhã? Já vai para a escola com uma sensação especial. O Jefferson costuma dizer, pastor, a gente briga, né? Pastor, eu acho que o pregador, às vezes, ele é o desfibrilador de Deus, né? E a corrente é o Espírito com a palavra, né? Então a gente brinca, às vezes o crente está morto assim, o pregador vem, pega assim a palavra e faz assim, pá! É um negócio assim, até um tanto quanto chocante, entendeu? Às vezes a pregação é assim, mas ela ressuscita mortos. Então, meu irmão, em nome de Jesus, vamos orar. Jefferson pregou sobre diácono, eu terminei de pregar sobre o chamado dos presbíteros. Que Deus nos dê homens que queiram obedecer à ordem de Deus, homens chamados por Deus, como diz o texto, homens com a missão de pastorear, homens que entendam o valor da igreja e cuidem dela e não a dividam e trabalhem para a glória de Deus e não para si mesmos. Vamos orar nessa manhã, pedindo a Deus que nos abençoe. Nós vamos ter uma participação no canto especial, né, Ana Luísa, ainda na escola dominical, antes de você para a sua aula. Mas nós vamos, nesse momento, orar, pedindo a bênção de Deus, para que Ele nos dê oficiais, segundo o seu coração. Miqueias, por favor, fique de pé. E ore por nós, pedindo para que Deus nos dê esses oficiais da sua palavra. Oremos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado. O Senhor nos instrui.